Olá pessoal, essa é a oitava aula do nosso curso de História da Hipnose. Agora que a gente já viu sobre Mesmer, as escolas de Nancy e Paris, Pavlov e Freud, daqui para frente o estudo da hipnose, que é mais considerado, é a história acadêmica, com médicos e professores universitários publicando livros sobre isso, criando teorias sobre o porquê a hipnose funciona. Mas claro que fora dessa área acadêmica sempre continuaram os hipnotistas leigos, que apesar de não terem estudo formal de medicina, fisiologia ou psicologia, geralmente são relatados nos livros como os melhores hipnotistas, aqueles que tinham muita fé e convicção no que faziam, como foi o caso do russo Grigory Rasputin, um monge ortodoxo russo que teve muito envolvimento político com o czar Nicolau II naquela época. Reza a lenda que ele tinha um poder de hipnotizar através dos olhos, o que não é nenhuma novidade pra gente, pois os grandes magnetizadores do passado já faziam muito isso, como Mesmer e depois Abad Faria e Donato também. O problema é que não existe nada muito concreto sobre Rasputin pra gente se basear, então a gente não sabe o que é realmente verdade e o que é lenda sobre as histórias dele. Mas nós vamos então caminhar agora pela hipnose acadêmica e pelos estudiosos que publicaram materiais sobre hipnose ou praticaram ela de alguma maneira dentro da academia. É o caso, por exemplo, de Anita Muhl, médica psiquiatra americana e uma das maiores representantes do que é chamado de escrita automática, que é escrever automaticamente dentro de um estado hipnótico, o mesmo fenômeno que na religião é conhecido como psicografia, com a diferença de que a psicografia tem relação com os espíritos e a escrita automática não, é uma comunicação com o próprio inconsciente. Anita acreditava que através da escrita automática era possível descobrir conflitos ocultos, ter acesso aos pensamentos primitivos formados na infância do paciente, descobrir talentos latentes e auxiliar o indivíduo a organizar sua personalidade de maneira mais eficiente. Ela publicou um livro sobre isso em 1930 chamado Escrita Automática. No mesmo período, um psicólogo americano chamado Clark Hull, que seguia as ideias de Pavlov, iniciou o que hoje se considera como o estudo moderno da hipnose. Diferente de Pierre Janet, que via a hipnose como um estado dissociativo, Clark Hull acreditava que era a motivação que causava um aumento na sugestionabilidade da pessoa e fazia-la então apresentar fenômenos hipnóticos. Outra coisa importante foi que ele mostrou que a hipnose não é a mesma coisa que o sono, que era o que a escola russa e grande parte dos hipnotistas anteriores acreditavam. Ele também entendeu que a hipnose não causava alteração no aprendizado, não fazia alguém aprender melhor e também não servia para recuperar memórias específicas do passado, apesar de que ele acreditava que através das sugestões de lembrança seria possível reviver algumas memórias já esquecidas da primeira infância. Clark Hull afirmou que tudo aquilo que pressupõe o transe causa o transe, para dizer que todo fenômeno que a gente obtém a partir da hipnose pode ser obtido também sem hipnose, e que tudo aquilo que a gente obtém com hipnose, se a gente obter sem hipnose, aquilo vai causar hipnose. Uma outra afirmação sua sobre hipnose, frente aos preconceitos existentes, foi: todas as ciências descendem igualmente da magia e da superstição, mas nenhuma delas tem tido tanta dificuldade quanto a hipnose em desvencilhar-se dessa noção maléfica associada à sua origem. Nascido no mesmo ano que Clark Hull, teve um psiquiatra alemão chamado Johannes Heinrich Schultz, que criou o treinamento autógeno de Schultz, que é um método fantástico de auto-hipnose que funciona com qualquer pessoa. A descrição desse treinamento é a seguinte: o treinamento autógeno é um tipo de auto-hipnose baseada no condicionamento fisiológico racional destinado a produzir uma alteração psicobiológica geral no indivíduo, no qual todas as manifestações obtidas pela hipnose superficial tornam-se possíveis. A técnica de Schultz é a hipnotização fisiológica ou autorrelaxamento através da concentração. Seu objetivo é desconcentrar o cérebro pensante do resto do organismo. Esse é um método ensinado até hoje que vale muito a pena aprender. O grande problema de Schultz, que fez com que ele fosse bastante criticado e cancelado na história, foi que ele foi um forte apoiador do nazismo, sendo totalmente contra os homossexuais. Então, de Schultz, a única coisa que interessa de fato é o seu treinamento autógeno, que eu sugiro que você conheça ou talvez não, se você preferir. Nascido no mesmo período ainda, nós temos o psicólogo americano Leslie Lecron, que foi também hipnotista e parapsicólogo, investigando fenômenos anômalos. Junto com Jean Bordeaux, Lecron criou uma das mais de 20 escalas existentes para medir a profundidade hipnótica, que foi a escala Lecron-Bordeaux,
que apresenta 50 sintomas hipnóticos diferentes. Tanto Lecon quanto Bordeaux, trabalhando juntos, iniciaram um novo período de interesse pela hipnose voltada para profissionais da saúde, com livros e cursos diferentes. Algo que também é interessante saber sobre eles é que tudo indica que eles foram os primeiros a utilizar os fracionamentos na hipnose, que é hipnotizar uma mesma pessoa várias vezes em uma única sessão, de maneira que o resultado seja mais eficaz. Em seus estudos, eles relatam até 60 fracionamentos em uma única sessão de hipnose. Nascido 3 anos depois de Les Lecon, temos Ferenc Volgyes, um médico psiquiatra húngaro que é principalmente lembrado por hipnotizar animais de maneira excêntrica. O objetivo dele era provar as origens biológicas dos estados hipnóticos e mostrar que era possível hipnotizar qualquer pessoa ou animal sem usar nenhuma palavra para isso. Volgyes ia nos zoológicos, como por exemplo o zoológico de Budapeste, e hipnotizava todos os animais: lagostas, crocodilos, pássaros, ursos, leões, macacos e vários outros animais, que ficavam congelados em catalepsia. Infelizmente não dá pra gente saber o quão real de fato foram esses estados hipnóticos. Algo curioso é que em seu livro chamado El alma lo es todo, tem uma foto de Charcot fazendo a famosa ponte humana, que é colocar uma pessoa em catalepsia com os pés em uma cadeira e a cabeça em outra, mostrando que a hipnose deixava a pessoa em um estado rígido ou cadavérico, como gostava de afirmar o padre Quevedo, que aliás também era hipnotista e que fazia um tipo de hipnose bastante autoritária. E 5 anos depois do nascimento de Volgyes, temos o nascimento de Dave Elman, o famoso hipnotista considerado o pai da hipnose médica. Dave Elman era locutor de rádio, não era profissional da saúde nem acadêmico, e aprendeu hipnose depois de ver um hipnotista aliviando o sofrimento do câncer do seu pai. O que marca a história de Dave Elman é que, além de uma super confiança e habilidade como hipnotista, ele buscou um método que fosse aceito pelos médicos e dentistas. Um método que precisaria ser rápido o suficiente para os profissionais da saúde usarem no lugar da anestesia química. Então Elman pegou 6 induções hipnóticas diferentes e criou a indução de Dave Elman. Depois ele ainda revisou esse protocolo e tirou a primeira dessas induções, ficando com 5 induções, que deveriam durar menos de 5 minutos para serem executadas. Ele ficou conhecido na época como o hipnotista mais rápido do mundo e convenceu os profissionais de saúde da eficácia da sua hipnose, dando diversos cursos e lançando seu livro Hipnoterapia, em 1977, que faz sucesso até hoje. Hoje em dia, pelo menos no Brasil, todos os hipnotistas conhecem os 5 passos da indução de Dave Elman, mas particularmente eu acredito que não seja porque essa indução seja de fato a melhor, mas porque é um protocolo bastante fácil que todo mundo pode aprender, e porque Elman ficou muito famoso, com muito marketing até hoje em cima do seu nome. Para hipnotizar existem vários métodos, mas hoje existem hipnotistas que só conhecem o método de Dave Elman, justamente por causa dessa fama que ele fez. Um ano depois do nascimento de Dave Elman, temos o nascimento de Milton Erickson, psiquiatra americano e grande gênio da hipnose. Erickson, com 17 anos, contraiu poliomielite e ficou extremamente debilitado. Dizem que durante essa fase ele desenvolveu grandes habilidades de comunicação com as pessoas, usando de maneira muito inteligente tanto as palavras quanto a linguagem não verbal, como gestos ou tom de voz. Erickson, durante a vida, fez uma extensa pesquisa em hipnose, mas não era em um tipo de hipnose específico, era em tudo sobre hipnose. E esse que é o fantástico de Milton Erickson. Ele podia fazer o que fosse preciso para hipnotizar uma pessoa, usando qualquer processo que ele conhecesse. O que mais chamou a atenção na sua abordagem foi a inteligência em hipnotizar as pessoas, fazendo um procedimento diferente sob medida, personalizada para cada paciente. Ele usava principalmente sugestões indiretas e também o que ele chamava de dinâmicas mentais, que era basicamente confundir o paciente e quebrar qualquer resistência da pessoa, diferente de Dave Elman, que usava a autoridade e as sugestões diretas. Por muitas vezes, Milton Erickson hipnotizava os pacientes sem eles nem mesmo saber que estavam sendo hipnotizados. Sem contar que a terapia de Milton Erickson, ao mesmo tempo que era intuitiva, era semanticamente muito inteligente. E os resultados que ele conseguia eram fantásticos. E além de praticar e atender como psiquiatra hipnotista, ele deixou um legado de mais de 140 artigos acadêmicos e 5 livros sobre hipnose. Depois que ele faleceu, seu aluno Jeffrey Zeig criou o termo hipnose ericksoniana para ensinar os seus métodos exclusivamente para os profissionais da saúde.
Esse termo hipnose ericksoniana é um pouco controverso, e algumas pessoas sugerem que a criação desse termo pode ser uma estratégia comercial para gerar a aceitação da hipnose entre os profissionais da saúde. A verdade é que os resultados da hipnose de Erickson vinham principalmente da habilidade que ele tinha como pessoa e como hipnotista, da inteligência dele, e não exatamente das técnicas que ele utilizava. É verdade que algumas abordagens dele eram de fato bem diferentes, como usar metáforas, vários padrões específicos de linguagem, confusões mentais, que ele chamava de dinâmicas mentais, a autoscopia, que é colocar a pessoa para ver ela mesma em alguma situação, e até mesmo o uso do humor durante o processo. Muitas pessoas tentaram copiar ele, o comportamento, o tom de voz, e isso fez o próprio Erickson se manifestar dizendo que para hipnotizar, as pessoas devem ser elas mesmas e não tentar copiar as outras pessoas. Outro ponto importante sobre Erickson é que ele era totalmente a favor da censura da hipnose. Ele dizia que deveria haver um acordo dos profissionais da saúde com as distribuidoras de livros de cada cidade para proibir a venda de livros de hipnose. Erickson acreditava, assim como a maioria dos profissionais, tanto da sua época como de hoje em dia, que a hipnose em mãos erradas poderia ser bastante perigosa. Ele orientava que mesmo os profissionais de saúde só deveriam usar a hipnose para fazer tratamentos específicos de saúde, sem nunca ficar produzindo fenômenos aleatórios por aí somente como entretenimento. Bom, eu vou parar aqui por enquanto e a gente continua na próxima aula conhecendo alguns outros hipnotistas que fizeram história durante o século XX. Eu te vejo lá.